Olá! Hoje a gente vai desvendar uma história de descoberta que estava escondida em algo que a gente vê todo dia, mas raramente para pensar: a luz. Pode parecer uma coisa simples, mas a resposta para esse mistério conecta Isaac Newton, um vidreiro alemão, e nada menos que o nascimento de uma das maiores revoluções da ciência. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a gente. E a resposta, pode acreditar, mudou completamente o jeito que a gente entende o universo. Então vamos juntos desvendar esse mistério, que começa com um simples feixe de luz. Bom, tudo começou lá em 1666, com Isaac Newton. Como um prisma, ele mostrou que a luz do Sol se divide num arco-íris perfeito, contínuo, sabe? Por quase 150 anos, essa era a verdade, ponto final. Até que, no comecinho do século XIX, essa imagem perfeita começou a rachar. Primeiro foi o Wollaston, que notou umas coisinhas estranhas, mas foi Joseph von Fraunhofer quem, usando instrumentos muito mais precisos, revelou uma coisa chocante. O espectro do Sol não era perfeito. Ele era cortado por 574 linhas escuras. O arco-íris tinha falhas. E isso, gente, mudou tudo. Aquelas linhas não eram defeitos de jeito nenhum. Elas eram informação, um código complexo viajando milhões de quilômetros do Sol até a Terra. A grande questão agora era: o que essa mensagem queria dizer? A chave para decifrar esse código não ia vir da astronomia, não. Ia vir de um lugar bem mais pé no chão, um laboratório de química. Era hora de traduzir essa tal impressão digital da luz. E aí que entram em cena Robert Bunsen. Sim, ele mesmo, o do famoso bico de Bunsen. E o físico Gustav Kirchhoff. A ideia deles foi simplesmente genial. E se a gente queimar elementos químicos diferentes e analisar a luz que eles soltam com um prisma? O que eles descobriram foi tão revolucionário que deu origem a uma ciência inteiramente nova: a espectroscopia. A ideia é que cada elemento do universo tem uma assinatura de luz única, que não dá para confundir. É como uma impressão digital cósmica. Agora se prepara, porque aqui vem o grande momento, a virada da história. Eles pegaram as linhas escuras do espectro do Sol e compararam com as linhas brilhantes que eles mesmos geravam no laboratório. E a correspondência foi perfeita. As linhas escuras no Sol batiam exatamente com as linhas brilhantes do sódio quando era aquecido. O código estava decifrado. As linhas escuras eram as sombras dos elementos na atmosfera do Sol que absorviam justamente aquelas cores de luz. O poder dessa nova técnica foi uma coisa absurda e imediata. Logo de cara, Bunsen e Kirchhoff descobriram dois novos elementos aqui na Terra, o césio e o rubídio. Mas a história mais espetacular é a do hélio. Em 1868, astrônomos acharam uma assinatura de luz no Sol que não existia em nenhum elemento conhecido na Terra. Só quase 30 anos depois é que esse elemento foi finalmente encontrado no nosso planeta. Pensa só nisso. A gente descobriu algo no Sol antes de achar aqui debaixo do nosso próprio nariz. Aprender a ler a linguagem da luz foi um passo gigantesco, mas para a ciência avançar de verdade, era preciso uma ferramenta melhor, um prisma mais inteligente. Os primeiros equipamentos, eram super complicados. Para a espectroscopia se tornar uma ferramenta que todo mundo pudesse usar, em laboratórios e observatórios, o processo precisava ficar muito mais simples e direto. A solução veio de um mestre italiano da ótica, Giovanni Battista Amet. Ele não era só um cientista. O cara era um dos construtores de instrumentos mais inovadores da sua época. E em 1860, ele criou algo revolucionário, o prisma de visão direta. Então, qual é a grande sacada aqui? Por que essa invenção foi tão importante? Olha que genial. Um prisma normal desvia a luz, certo? O de Amice, com uma combinação super esperta de vidros, faz o feixe de luz principal passar reto. Isso simplificou tudo no design dos espectrômetros. Eles ficaram menores, mais fortes, mais fáceis de usar e ainda por cima eliminaram os problemas ópticos que os outros instrumentos tinham. Foi um salto tecnológico fundamental. Ok, a gente já sabia ler as linhas e já tinha as ferramentas certas. Mas a pergunta mais profunda de todas continuava no ar. Por que essa linguagem da luz sequer existe? Por que um átomo de sódio só interage com aquele tom específico de amarelo? O que, lá no fundo da estrutura da matéria, dita essas regras mas tão precisas? A física da época não fazia a menor ideia. Os modelos de átomo que existiam não explicavam nada disso. Pior ainda, pela física clássica, os átomos nem deveriam ser estáveis. A ciência estava num beco sem saída. A resposta não viria de um pequeno ajuste, mas sim de uma demolição completa de tudo que se achava que era a realidade. A resposta era quântica.
Foi aí que, em 1913, o físico dinamarquês Niels Bohr chegou com uma ideia radical. Ele propôs que os elétrons dentro de um átomo não podiam ficar em qualquer lugar. Eles só podiam existir em níveis de energia específicos, bem definidos. Pensa numa escada. Um elétron pode estar no primeiro degrau ou no segundo, mas nunca no meio do caminho. E é aqui que tudo se encaixa. Olha que maravilhoso. Para pular para um degrau mais alto na escada, o elétron precisa absorver a quantidade exata de energia. E ele pega essa energia de uma cor específica da luz. O que acontece? Essa cor some do espectro, criando uma linha escura de absorção. E quando esse elétron cai de volta para um degrau mais baixo, ele libera exatamente a mesma energia na forma de luz, criando uma linha brilhante de emissão. As linhas espectrais eram os ecos dos saltos quânticos. O mistério final estava resolvido. Essa jornada toda, de um prisma de vidro até os fundamentos da realidade quântica, criou uma parceria poderosíssima que continua a moldar o nosso mundo até hoje. E assim, a gente chega numa das duplas mais poderosas da ciência moderna. A espectroscopia é a nossa ferramenta, nosso olho superpotente para observar o universo. E a mecânica quântica é a teoria, o cérebro que nos permite entender o que a gente está vendo. Uma simplesmente não funciona sem a outra. E o legado disso é imenso. Hoje, a gente usa a espectroscopia para analisar do que são feitas estrelas e galáxias a bilhões de anos-luz de distância, mas a gente também usa aqui na Terra para caracterizar a tecnologia que está na nossa mão, como as lâmpadas de LED. A gente aprendeu que cada raio de luz que chega até nós é, na verdade, uma carta detalhada contando tudo sobre de onde veio. E isso tudo deixa a gente com uma última provocação. Se uma verdade tão fundamental sobre a realidade estava escondida o tempo todo numa coisa tão comum quanto um arco-íris, que outros segredos incríveis o universo ainda guarda, só esperando que a gente aprenda a olhar do jeito certo? A busca, com certeza, continua.